Você já parou para pensar que nós estamos vivendo o período mais profético de toda a história, desde que Jesus andou aqui na Terra? Olha para a sua vida e veja o caos, a velocidade das coisas, tudo está acontecendo. Pois é, hoje eu vou te provar que isso não é coincidência. Eu vou te mostrar com a palavra de Deus em mãos 15 profecias da Bíblia que já se cumpriram ou estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e muitas delas você não conhecia, e você vai ficar chocado em ver como as peças do quebra-cabeça do fim dos tempos estão se encaixando de um jeito que você nunca viu antes. Mas antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, ensinando a Bíblia de uma maneira simples e fácil. Agora sim, vamos lá. A profecia de número 1, a humilhação permanente do Egito. Vamos começar com uma profecia lá do Antigo Testamento, que muita gente nem conhece, mas que é tão precisa que chega a impressionar. No livro de Ezequiel, capítulo 29, o versículo 15, Deus declara uma sentença contra o Egito. Preste atenção nisso aqui, irmãos. O versículo diz assim: será o mais humilde dos reinos e nunca mais dominará sobre as nações, pois eu o diminuirei para que não domine sobre as nações. Agora pense comigo, quando Ezequiel escreveu isso, por volta do ano 587 a.C., o Egito era comparável ao que hoje seriam os Estados Unidos. Era a maior potência do mundo. Eles tinham tecnologia, conhecimento, força militar. E as pirâmides estão aí até hoje para mostrar um nível de engenharia que até hoje desafia o nosso entendimento. E Deus disse: será o mais humilde dos reinos e nunca mais dominará sobre as nações. Ou seja, não era uma queda passageira, era uma sentença definitiva. E agora, dá um salto para os dias de hoje. O que é o Egito atualmente? Com todo respeito ao povo egípcio, mas em termos de influência mundial, o país é praticamente irrelevante. Nos rankings internacionais de prosperidade, inovação ou força militar, o Egito aparece nas últimas posições. Irmãos, essa profecia da Bíblia não disse que o Egito seria destruído ou deixaria de existir. Ela disse que ele seria rebaixado, que se tornaria humilde. E é exatamente isso que nós vemos hoje. Então, a palavra de Deus realmente não falha, ela se cumpre com exatidão. As profecias de número 2 e 3, o renascimento milagroso e o florescer de Israel. Agora vamos para outro lado. Se Deus decretou a queda de uma nação, ele também prometeu o renascimento de outra. Por séculos, profecias como Isaías, Jeremias e Ezequiel anunciaram que o povo de Israel seria espalhado pelo mundo e que a sua terra ficaria abandonada. E isso realmente aconteceu. No ano 70 d.C., os romanos destruíram Jerusalém, quebraram o templo e os judeus foram espalhados entre as nações. Por quase 2000 anos, Israel deixou de existir como país. Mas a mesma Bíblia, em Ezequiel capítulo 37, na famosa passagem do Vale de Ossos Secos, promete que Deus reuniria novamente o seu povo. Ele disse que sopraria vida sobre aqueles ossos e os colocaria de pé na sua própria terra. Irmãos, o que aconteceu no dia 14 de maio de 1948? Contra todas as chances humanas, em apenas um dia, a nação de Israel foi restaurada. Esse é um milagre que a história humana não consegue explicar. Afinal, não existe nenhum outro povo na história que tenha sido arrancado da sua terra, espalhado por 2 milênios e depois voltado a existir como nação, falando a mesma língua e adorando o mesmo Deus no mesmo lugar. Nenhuma nação, irmãos, só Israel. E a profecia ia além. Em Isaías capítulo 35, versículo 1, está escrito assim: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá. Ou seja, irmãos, era uma promessa de que aquele deserto se transformaria em um jardim. E hoje Israel é uma potência agrícola mundial. Eles inventaram, por exemplo, a irrigação por gotejamento, uma tecnologia que mudou a forma de plantar em todo o planeta. Hoje eles exportam laranjas, flores, tâmaras para toda a Europa, tudo isso cultivado em terras que eram só areia. E isso mostra que a profecia se cumpriu e está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. A profecia de número 4, Jerusalém, o centro do conflito mundial. O profeta Zacarias, no capítulo 12, escreveu algo muito direto e impressionante sobre Jerusalém. Está escrito assim:
Porei Jerusalém como um copo de vinho cambaleante para todas as nações ao redor que tentarem conquistá-la. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar erguê-la certamente se machucará gravemente. Todas as nações da terra se unirão contra ela. Olha isso, irmãos, agora fica uma pergunta. Por que uma cidade tão pequena, sem petróleo, sem ouro e sem grandes riquezas naturais, está sempre no centro das notícias, dos conflitos e das reuniões da ONU? Responda para mim. E a resposta está nessa profecia. Israel é uma pedra pesada. Pensa nisso. Em um só quarteirão de Jerusalém, você encontra o lugar mais sagrado do judaísmo, que é o Muro das Lamentações, e ao lado o terceiro lugar mais sagrado do Islã, a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha. Ou seja, é o epicentro espiritual do planeta. Qualquer líder mundial, qualquer país que tenta interferir ali, acaba entrando em confusão e sai machucado, como diz a Bíblia. A tensão que existe naquela região não é só política. É o cumprimento exato de uma profecia espiritual que dizia que no fim dos tempos o mundo todo estaria voltado para aquela cidade. E vamos continuar. Profecias 5 e 6. A explosão do conhecimento e das viagens. Agora vamos falar sobre tecnologia. E aqui as profecias ficam ainda mais impressionantes. Em Daniel capítulo 12, o versículo 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, mantenha essas palavras em segredo e cele este livro até o tempo do fim. Muitos viajarão por toda parte e o conhecimento aumentará. Agora, irmãos, vamos analisar isso aqui juntos. A profecia começa com até o tempo do fim, ou seja, ela é para a geração dos últimos dias. E o que a profecia diz? Primeiro, o conhecimento aumentará. Irmãos, existe descrição mais perfeita para o nosso tempo? Antigamente, o conhecimento humano levava séculos para dobrar. Hoje, com a internet, dizem que ele dobra a cada 12 horas. E agora nós estamos vendo o grande avanço da inteligência artificial. Ferramentas como o ChatGPT, que conseguem escrever textos, programar, traduzir, criar imagens e responder como se fossem pessoas. Especialistas já falam da AGI, que é a inteligência artificial geral, que seria uma máquina capaz de pensar como um ser humano e até muito mais rápido e melhor. E bilionários como Elon Musk já fizeram vários alertas sobre os perigos disso tudo. E isso porque é uma explosão de conhecimento tão rápida que a maioria das pessoas nem consegue acompanhar. E a segunda parte dessa profecia diz o seguinte: e muitos viajarão por toda parte. Irmãos, na época dessa profecia, na época de Daniel, isso significava viajar de camelo, carroça ou a pé. Mas hoje, em qualquer momento do dia, tem mais de 1 milhão de pessoas voando em aviões, atravessando continentes. E eles já estão planejando fazer viagens de foguete dentro da nossa atmosfera, de forma que você estará do outro lado do mundo em menos de 12 horas. Irmãos, tudo isso não é por acaso. A gente realmente está vivendo o cumprimento de mais uma profecia. E isso porque nós estamos falando de algo físico, mas se nós trouxermos para o lado mental e digital, a gente já viaja, entre aspas, o tempo todo, pulando de um vídeo no TikTok para uma notícia, de um post no Instagram para uma conversa no WhatsApp, sempre acompanhando as notícias do mundo em tempo real. Então, é uma correria sem fim, é uma ansiedade constante, tanto no corpo quanto na mente. E Daniel viu tudo isso 2.500 anos atrás. A profecia de número 7. A tecnologia para uma tribulação sem precedentes. Irmãos, Jesus nos avisou em Mateus capítulo 24 que no fim haveria uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. E por muito tempo as pessoas liam esse versículo pensando nas guerras passadas, como as cruzadas ou as grandes guerras mundiais. Mas irmãos, a nossa geração é a primeira da história com tecnologia capaz de destruir o mundo inteiro. Então, a maldade que sempre existiu agora pode se espalhar em escala global. Nós temos mísseis hipersônicos que são tão rápidos que nenhum sistema de defesa consegue parar. Nós temos a Marinha Americana, por exemplo, testando armas de raio laser, coisa que parecia ficção científica. E o mais preocupante, a inteligência artificial começando a ser usada na guerra. Já existem drones autônomos que conseguem encontrar um alvo e tomar a decisão de atirar sem precisar de um ser humano apertando o botão. Ou seja, irmãos, a humanidade criou os meios para cumprir essa profecia da grande tribulação, que é algo que vai acontecer no governo do Anticristo.
Então, como eu disse, não é para causar medo, mas é para mostrar para você que o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Amém? A profecia de número 8, o surgimento de falsos cristos e messias modernos. Irmãos, Jesus também disse lá em Mateus 24, o versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aqui tem uma coisa muito importante que você precisa entender. Cristo não é o sobrenome de Jesus, é um título e ele significa o ungido ou Salvador. É claro, irmãos, que existem pessoas que se dizem ser a reencarnação de Jesus, isso já seria um cumprimento literal, mas a profecia de Jesus também é mais profunda. Hoje, os cristos modernos são quem? Os gurus de autoajuda que prometem salvação emocional baseado só no poder da mente, são os influenciadores digitais que criam um culto à própria imagem e que milhares de pessoas seguem como se fossem salvadores da pátria. São também os políticos que se apresentam como esses salvadores e as pessoas depositam neles uma fé que deveria estar somente em Deus. Tem também os bilionários da tecnologia, não é verdade? Que dizem que vão salvar a humanidade, seja colonizando Marte ou tentando acabar com a morte. Então, irmãos, a profecia de Jesus nos alerta sobre o perigo de colocar a nossa esperança em homens e não no único e verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Amém? E vamos para a profecia de número 9, a proliferação de falsas doutrinas e o evangelho que agrada. Irmãos, logo depois vem uma consequência direta dos falsos cristos, que é o surgimento de falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fez um alerta que, olha, parece que foi escrito para os dias de hoje. Ele disse assim, 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 3 e o 4. Pois chegará o tempo em que as pessoas não tolerarão a sã doutrina. Em vez disso, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas o que agrada os seus ouvidos. Desviarão os ouvidos da verdade para dar atenção a mitos. Irmãos, é exatamente o que está acontecendo hoje. Muita gente não quer mais ouvir a verdade do Evangelho, que fala do pecado, arrependimento, cruz e renúncia, porque essas verdades confrontam, e aí elas procuram pregadores que digam só o que lhes agrada. É o Evangelho da prosperidade, que trata Deus como um gênio da lâmpada, pronto para realizar desejos. É a mensagem coach, disfarçada de pregação, que coloca o ser humano como centro de tudo. É também a teologia liberal, que tenta reescrever a Bíblia para que ela se encaixe nos valores do mundo moderno, mudando o que Deus diz sobre casamento, gênero, santidade. Então, infelizmente, as pessoas estão trocando a verdade que liberta por fábulas que deixam as pessoas confortáveis em seus pecados. Então, essa profecia da coceira nos ouvidos se cumpriu e está aumentando. Vamos para a profecia de número 10, guerras e rumores de guerras em escala global. Jesus continuou dizendo em Mateus 24, agora no versículo 6, ele disse assim, vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não se assustem, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E nessa hora alguém pode até dizer, pastor, mas as guerras sempre existiram. Irmãos, é verdade, mas hoje é diferente. Com a globalização, uma guerra do outro lado do mundo afeta o preço do arroz aqui no Brasil, por exemplo. A guerra da Ucrânia mexe com combustível, com o dólar, com o mercado. As tensões entre Estados Unidos e China derrubam bolsas de valores só com rumores. E nós vivemos sob uma enxurrada diária de conflitos no Oriente Médio, na África, na Ásia. Ou seja, a informação é instantânea e constante e nós com isso vivemos uma ansiedade muito grande. Ninguém e nenhuma geração anterior sonhava em viver o que nós estamos vivendo agora. E vamos para a profecia de número 11, as pestilências e a ameaça de pandemias. Irmãos, na mesma conversa com os discípulos, registrada em Lucas 21, versículo 11, Jesus disse assim, haverá grandes terremotos, fome e pestilências em muitos lugares. Para você que não sabe, pestilência é uma palavra antiga para pandemias ou epidemias. E eu preciso dizer mais alguma coisa, irmãos. A pandemia do Covid-19 foi um ensaio. Ela mostrou ao mundo como nós somos frágeis, como em poucos dias tudo pode parar. Fronteiras fecharam, lembra? Comércios travaram e até igrejas tiveram que fechar as portas. Então essa profecia também está se cumprindo diante dos nossos olhos. E os maiores especialistas do mundo estão dizendo que não é mais uma questão se vai acontecer,
mas sim quando vai acontecer uma próxima pandemia. E aí você pensa numa coisa, com milhões de pessoas viajando entre continentes todos os dias, um novo vírus pode se espalhar pelo planeta antes mesmo dele ser detectado. Nós já temos visto notícias sobre pesquisas arriscadas sendo feitas em laboratórios, sobre doenças que podem pular dos animais para os seres humanos, então essa profecia está se cumprindo também. Vamos para a profecia de número 12, a perseguição mundial aos cristãos. Irmãos, Jesus não suavizou a sua mensagem, ele foi direto com os discípulos e com a gente também. Lá no versículo 9 de Mateus 24 está escrito assim, Então vos entregarão para serem perseguidos e mortos, todos os povos os odiarão por minha causa. Irmãos, a organização Portas Abertas, que é a maior referência mundial no assunto, ela relata que hoje a perseguição contra os cristãos atingiu o nível mais alto da história moderna. Mais de 360 milhões de cristãos enfrentam uma perseguição severa em todo o mundo. E isso representa 1 em cada 7 cristãos no planeta. Em países como a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália e Líbia, se você for pego com uma Bíblia ou frequentando uma igreja secreta, você pode ser preso, torturado e até morto. E já em países ocidentais, como o Brasil, por exemplo, a perseguição é mais sutil. É o cancelamento nas redes sociais, é a zombaria na faculdade ou no ambiente de trabalho, são as leis que tentam calar a pregação da Bíblia, chamando de discurso de ódio aquilo que a própria palavra de Deus chama de verdade. Então, nós estamos no começo ainda, mas a Bíblia diz que na grande tribulação tudo isso vai se intensificar. E então, na continuação, na profecia 13, o amor de muitos esfriará. Irmãos, essa aqui é uma das mais tristes profecias e que deveria nos despertar como igreja. Lá no versículo 12 de Mateus 24, Jesus disse o seguinte: A maldade se multiplicará e por isso o amor de muitos esfriará. Para você que não sabe, a palavra usada para amor aqui no original grego é a palavra ágape, ou seja, não é um amor de amizade nem um amor romântico. É o amor de Deus, o amor que se entrega, que se sacrifica, que ama sem esperar nada em troca. E Jesus estava dizendo que o pecado, a maldade, a frieza espiritual iria se tornar tão comum no fim dos tempos que até o coração dos cristãos iria endurecer. E o que nós temos visto hoje, irmãos? Famílias se destruindo a troco de nada, irmãos, por motivos banais. Quantos estão brigando por causa de política, atacando uns aos outros nas redes sociais? É um ambiente carregado de ofensa, falta de perdão, julgamento. Olha, hoje os próprios cristãos destroem a vida dos cristãos. Infelizmente, isso mostra que essa profecia está se cumprindo. Então nós devemos vigiar o tempo todo, principalmente com o nosso coração, certo? E vamos agora para a profecia de número 14, a apostasia, ou seja, o abandono da fé. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 3, escreveu o seguinte: Não se deixem enganar de modo algum, pois antes daquele dia virá a apostasia. Irmãos, a palavra apostasia vem do grego e significa literalmente rebelião ou um abandono consciente. É quando alguém decide se afastar da fé completamente. E pesquisas recentes mostram que na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, está crescendo muito o número de pessoas, principalmente os jovens, que foram criados em lares cristãos, mas hoje se dizem sem religião ou ateus. É isso mesmo, é uma geração inteira se afastando da fé, alguns por decepções com pastores, igrejas, outros porque foram enganados por ideologias e filosofias modernas. E muitos simplesmente amaram mais o mundo do que a Deus. E agora nós vamos para a profecia de número 15, a última profecia, que é o Evangelho sendo pregado em todo o mundo. Mas irmãos, eu quero encerrar essa profecia dizendo que Deus, Ele está no controle de tudo, e isso nos enche de esperança. Jesus disse assim, em Mateus capítulo 24, versículo 14: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Por séculos, irmãos, essa missão parecia impossível. Afinal de contas, como levar a mensagem de Jesus a cada povoado, a cada tribo, cada língua distante no meio da selva ou do deserto? Mas, irmãos, a nossa geração é a primeira na história que tem a tecnologia suficiente para cumprir literalmente essa profecia. Internet, satélites, smartphones nas mãos de povos indígenas,
tradução automática por inteligência artificial. Então hoje a palavra de Deus ela pode chegar a qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. E essa inteligência artificial já está sendo usada por instituições cristãs que pretendem evangelizar o mundo todo, alcançar todos os povos em menos de 2 a 3 anos. Então essa mesma tecnologia que o diabo tem usado para espalhar imoralidade, Deus está usando para acelerar a pregação do evangelho. É claro que o anticristo vai usar a tecnologia sim para controlar a população do mundo, mas irmãos, Deus está no comando de tudo. E aí eu te pergunto uma coisa, o que nós vamos fazer com tudo isso? Irmãos, nós não podemos continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Nada disso que eu falei para você é coincidência. Então, a partir de hoje, tenha uma consciência de que o seu tempo é muito curto e talvez seja a hora de você perdoar quem te feriu, parar de gastar tempo e dinheiro com coisas que não têm um valor eterno, buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia, orar mais, falar de Jesus com a sua família, seus amigos e principalmente não se desespere, comece a se alegrar, porque Jesus disse que quando esses sinais aparecerem é porque a nossa redenção está se aproximando e devemos levantar a nossa cabeça. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Olha, se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você, compartilhe com seus amigos, familiares, vamos despertar a igreja do Senhor. Eu vou deixar aqui vídeos na tela para você assistir, tenho certeza que eles vão fortalecer a sua fé, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.